Todos os homens são machistas? Essa foi uma pergunta que a Edna me fez semana passada, num dos vídeos aqui envolvendo o caso machista na Copa, que os brasileiros que constrangeram uma russa durante a Copa. E eu fiquei de fazer um vídeo respondendo essa pergunta da Edna. O problema, Edna, na verdade, não é se os homens todos são machistas ou não, mas é que nós vivemos uma sociedade machista. Então, os discursos desses homens, e de muitos outros homens, quase a maioria deles provavelmente, e de muitas mulheres também, reforça um contexto machista no qual a mulher é inferiorizada, no qual se espera menos delas e no qual há uma estrutura de dominação e de poder que repousa na mão dos homens. Ou seja, todos nós, homens, nascemos com privilégios que a gente não percebe, que a gente não se dá conta, numa sociedade que nos favorece. E acho que isso ficou muito claro no programa Roda Viva, que foi ao ar 2 dias atrás, com a pré-candidata à presidência Manuela Dávila, do PCdoB. Eu já assisti muitos programas Roda Viva e esse foi um pouco atípico. Na verdade, eu acho que eu nunca vi nada parecido. Ela foi lá para falar sobre a campanha dela, né? E ela foi interrompida muitas vezes pelos entrevistadores. Alguns estimam que foram 60 interrupções, que é algo meio sem precedentes. O Ciro Gomes, por exemplo, foi interrompido 8 vezes apenas. E a seleção dos entrevistadores também foi um pouco esquisita. Tinha um tal de Frederico Dávila, que sinceramente não sei de onde tiraram esse débil mental. Ele é um dos coordenadores da campanha do Bolsonaro e foi bizarra a participação dele. Foi alguém levado, escolhido especificamente para atacar a Manuela Dávila. Mas não foi o único caso. Vários outros entrevistadores também a interromperam várias vezes. Havia uma animosidade clara em relação a ela e muitos atribuíram isso ao machismo estrutural, ao machismo social brasileiro. A própria Manuela Dávila, várias vezes ao longo da entrevista, disse isso, né? Por que vocês estão me interrompendo? Deixa eu acabar o raciocínio, deixa eu terminar o que estou falando. Então isso se tornou um caso exemplar, um caso típico do que se chama de man-interrupting, que é quando o homem interrompe a mulher, que não deixa ela falar, que não deixa ela se expressar. E curiosamente, ao longo da entrevista, ela também foi convidada a falar sobre machismo e expressou também como na política e na sociedade brasileira ela enfrenta diariamente essa questão. Agora, nesse momento, as pessoas estão fazendo uma petição para que ela retorne ao programa, para que o programa se retrate e chame Manuela Dávila novamente para ser entrevistada. Eu vou deixar o link aqui embaixo caso você queira assinar a petição para que o programa se retrate por causa dessas sucessivas interrupções. Então, repetindo, o problema não é se os homens são machistas, porque a vasta maioria é machista, em diferentes níveis, né? Nem todos vão sair gritando buceta rosa por aí, mas muitos têm comportamentos diários e são imperceptíveis muitas vezes. As mulheres acabam nem se dando conta porque são tão recorrentes e tão imperceptíveis que acabam passando batido. Isso no ambiente do trabalho, isso em casa, isso em várias outras instâncias. E mesmo nós não nos damos conta disso também. Porque nós, homens, somos criados numa sociedade que tem certa expectativa sobre o nosso comportamento, sobre como um homem de verdade se comporta, sobre como trata as mulheres. E uma coisa que me assustou muito nos comentários desses vídeos sobre a Copa aí, que muitos homens disseram: eu sou machista e isso não é machismo. Eu acho que há uma confusão com relação ao termo. Muitos pensam que machismo é sinônimo de cavalheirismo, né? Que você ser machista é abrir a porta do carro, é segurar a porta do elevador, é pagar a conta no restaurante, sendo que não é isso. Cavalheirismo não é machismo, embora acho que o cavalheirismo seja um reflexo um pouco mais sofisticado do machismo, mas ser machista não é isso. Ser machista é pensar que a mulher é inferior e que a mulher não tem direito de se expressar. A violência doméstica, por exemplo, é um caso extremo de machismo, mas não é apenas isso. É assediar no trabalho, é você subestimar a inteligência da mulher, é você explicar para a mulher coisas que ela sabe, que também é um outro termo que existe, que chama mansplaining. Tem a ver com representação no cinema. Tem até um teste chamado Bechdel Test, que analisa o quanto de diálogos que as mulheres têm nos livros ou no cinema. E se você pensar proporcionalmente, elas falam muito menos do que personagens masculinos no cinema ou nos livros. E mais do que isso, geralmente elas falam sobre homens, elas não têm motivação própria, elas não têm, uma história própria, elas orbitam os homens. Ou seja, é uma coisa também histórica, prolongada e que pode ser encontrada em vários níveis sociais, não apenas na violência direta doméstica, não apenas no assédio às mulheres, mas também em pequenos atos cotidianos que quase todos nós homens praticamos e que provavelmente eu também pratico várias vezes ao dia. São coisas que a gente não percebe. Então, para reverter isso, é algo... Primeiro, você tem que ter uma autoconsciência sobre isso, né? E tem que identificar esse tipo de coisa e tem que ser denunciado, como no caso da Copa e como agora no caso da Manuela Dávila. Eu penso que esses dois fenômenos, tanto o assédio na Rússia, quanto agora a interrupção, quanto a violência que fizeram com a Manuela Dávila no programa, ao vivo,
para todos poderem assistir, demonstra muito isso. Demonstra como o machismo estrutural está presente publicamente até. Eu quero saber se vocês viram essa entrevista da Manuela Dávila no Roda Viva. O que vocês pensaram sobre isso? Vocês concordam que houve machismo ali? O que aconteceu ali? Deixa no comentário aqui embaixo o que você pensa, deixa o joinha, assina o canal e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!